Que segredos pode esconder um simples jogo de bufões? Este quadro de 1868 parece mostrar apenas um entretenimento da corte, mas na realidade contém uma crítica política tão perigosa que poderia ter custado a vida ao seu criador. Vamos descobrir por que Eduardo Zamacois arriscou tudo para pintar esta obra-prima. Eduardo Zamacois e Zavala nasceu em Bilbao em 1841. Sua família vivia e respirava arte. Seu pai dirigia o prestigiado Colégio de Humanidades de Biscaia, e seus irmãos se tornariam escritores e atores renomados. Mas Eduardo possuía um dom especial. Ele não apenas pintava o que via, mas capturava a essência de momentos históricos inteiros. Aos 19 anos, viajou para Paris. Lá tornou-se discípulo de Ernest Meissonier, considerado o mestre absoluto da pintura de gênero. Zamacois não se limitou a copiar técnicas. Desenvolveu um estilo tão detalhado e vibrante que logo superou muitos de seus mestres. Suas obras eram vendidas imediatamente nas galerias europeias. Colecionadores da Europa e da América competiam para possuir suas pequenas joias pictóricas. Mas a tragédia chegou cedo demais. Em 1871, com apenas 29 anos, morreu subitamente em Madrid. Uma década de carreira. Esse foi todo o tempo que teve para revolucionar a arte e tornar-se o primeiro artista basco de projeção internacional. Sua obra mais famosa, Bufões jogando ao Cochonet, pintada em 1868, não é o que parece. À primeira vista, vemos 4 figuras coloridas entretidas em um jogo aparentemente trivial. Mas, quando conhecemos o contexto histórico e político da época, cada detalhe ganha um significado completamente diferente. O que você vê como uma cena inocente de jogo é, na verdade, uma mensagem política revolucionária disfarçada de entretenimento. Zamacois havia conseguido algo que pouquíssimos artistas ousavam fazer em pleno século XIX: criticar abertamente o sistema de poder sem ser censurado ou perseguido. Como ele fez isso? A resposta está em cada elemento cuidadosamente escolhido desta composição aparentemente simples. O cochonet era uma pequena bola de madeira usada no jogo de boules, o antecessor da petanca moderna. A palavra significa literalmente porquinho, em francês. Esse jogo tem raízes antigas. Os soldados romanos lançavam pedras contra alvos durante as campanhas militares. Com o tempo, ele evoluiu e se refinou, especialmente na França, onde se tornou uma paixão nacional. Durante o Renascimento, as cortes europeias adotaram versões elegantes do jogo. Usavam bolas de metal decoradas e alvos feitos de materiais preciosos. Zamacois escolheu esse jogo por uma razão muito específica. O cochonet havia se transformado em uma metáfora do poder político. Nas cortes, onde as alianças mudavam constantemente, o jogo representava o caráter imprevisível da fortuna política. Todos perseguiam o pequeno porquinho, exatamente como os cortesãos perseguiam o favor real. Os bufões neste quadro não eram simples palhaços. Nas cortes renascentistas, os bufões eram figuras extraordinárias. Eram os únicos que podiam dizer verdades perigosas sem perder a cabeça. Will Sommers, bufão de Henrique VIII, era o único que podia brincar sobre as esposas do rei e dar conselhos políticos. Steinschik, o famoso bufão polonês, era tão respeitado que suas opiniões influenciavam decisões de Estado. Os bufões vestiam o motley, aquele traje multicolorido característico que Zamacois pintava com precisão perfeita. Cada cor tinha um significado. O gorro com guizos anunciava sua chegada e lembrava seu status especial. Eles podiam zombar dos nobres, criticar políticas e revelar hipocrisias. Tudo sob a proteção
de serem considerados tolos oficiais. Zamacuz dominava a técnica do tableau de genre, pintura de pequeno formato que exigia uma precisão extraordinária. Cada detalhe está perfeitamente executado. Os tecidos revelam cada dobra e cada bordado. As cores, aplicadas com pinceladas quase invisíveis, criam uma luminosidade natural. Essa precisão não era por acaso. Zamacós havia estudado intensamente com Meissonier, que acreditava que pintura e história deviam andar juntas. Cada elemento histórico precisava ser autêntico. 1868, o ano desta pintura, foi crucial para a Europa. Na Espanha, a Revolução Gloriosa havia destronado Isabel II. As monarquias absolutas cambaleavam diante das ideias liberais. Nesse contexto explosivo, pintar bufões jogando não era nada inocente. Era uma pergunta subversiva. Quem eram os verdadeiros bufões? Os artistas vestidos de cores ou os nobres que acreditavam controlar o próprio destino? O cenário arquitetônico confirma isso. Aquelas colunas deterioradas e esculturas desgastadas falam da transitoriedade do poder. O contraste entre a vitalidade dos bufões e a decadência arquitetônica é profético. As figuras esculpidas representam heróis e deuses antigos. Agora, são testemunhas silenciosas de um jogo aparentemente simples, lembrando que toda glória é temporária. O cochoné que eles perseguem é mais do que uma bola de madeira. É a fortuna, o favor real, o próprio sucesso. Os jogadores competem exatamente como os cortesãos reais. Mas apenas os tolos compreendem verdadeiramente o jogo. Os bufões sabem que as regras podem mudar, que a fortuna é caprichosa. Essa sabedoria os liberta para aproveitar o presente. Bufões jogando ao cochoné é uma meditação profunda sobre o poder e a natureza humana. Zamacós capturou toda a complexidade de uma época em crise. A obra nos lembra que os mais sábios muitas vezes se vestem de tolos e que as verdades mais profundas são ditas entre risos. No grande jogo da vida, todos perseguimos o nosso próprio cochoné. A questão é: seremos sábios o suficiente, como os bufões, para entender que é apenas um jogo? Se você ficou fascinado ao descobrir os segredos ocultos nesta obra-prima, inscreva-se para mais mistérios da arte que mudarão a sua perspectiva da história. Até a próxima, Detetives da Arte.